a nossa entrevista hoje falando com o pessoal que vai falar a respeito da Semana Municipal do Autismo. André Neto. Patrick Oliveira, pois é, Patrick, Semana Municipal do Autismo, que vai de 1 a 4 de abril. E tem, logicamente, toda uma programação especial, né, que será debatida, que será divulgada a partir de agora aqui na programação. Inclusive traz o tema: valorize as capacidades e respeite os limites. Recebendo aqui nos estúdios da 102,9 a secretária de Educação do município de Bom Conselho, Socorro Alencar, tia Socorro, como é carinhosamente conhecida. Secretária, muito bom dia, bem-vinda aos estúdios da 102,9. Bom dia a todos, a vocês que fazem a Rádio Papacassa FM e a todos os ouvintes, né? Sociedade em Geral do Bom Conselho. Estamos aqui hoje reunidos, né, para tratar sobre uma semana tão autêntica, que é aquela que evidencia a Semana do Autismo, que é de 1 a 4 de abril aqui em Bom Conselho. Perfeitamente. Por aqui também nos estúdios da 102, a coordenadora da Educação Especial e Inclusiva do município de Bom Conselho, Poliana Calado. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, André Neto, Patrick e os demais ouvintes da Papacassa. E é uma satisfação estarmos aqui para apresentar a divulgação da nossa Semana, né, Municipal do Autismo a toda a população em geral, e desde já agradecemos o espaço. Perfeitamente. Por aqui conosco também nos estúdios da 102, Andréia Almeida, orientadora educacional do Centro Municipal de Atendimento Especializado em Educação e Saúde. André, que nome grande é esse? Vou resumir para você: CEMAIS, educadora, orientadora educacional do CEMAIS. Andréia, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom dia, Patrick, bom dia, André Neto. É um prazer estar mais uma vez aqui falando sobre o tema, né, que é autismo. Esse ano nós estamos com o tema nacional, né, mais uma vez a gente com o tema nacional, no qual a gente vem falar sobre a valorização das capacidades e o respeito, né. É muito forte o tema esse ano, porque ele vem falar em sobre a valorização e sobre o respeito, né, com as pessoas com autismo. Ok, então tá aqui Patrick Oliveira, Semana Municipal do Autismo, de 1 a 4 de abril. Valorize as capacidades e respeite os limites. Recebendo aqui a equipe, secretaria e CEMAIS para falar sobre esse tema tão importante. Patrick Oliveira. Pô, muito bem, começando hoje a semana, quer dizer, a campanha, se eu não estiver enganado, vai até o final do mês. E eu deixo o espaço aberto. Qual é a programação elaborada para o início do mês? Começa hoje, a gente recebe aqui, a nossa vai hoje, até o dia 4 mesmo. O que foi programado, o que foi preparado para essa semana? Pois não, secretária. Pois não, Patrick, em nome da Prefeitura Municipal de Bom Conselho, a Secretaria Municipal de Educação elaborou junto ao CEMAIS, né, uma programação de 1 a 4, começa hoje, divulgação aqui nas rádios da Sociedade, né, de Bom Conselho. Estamos acabando de vir também da FM Bom Conselho, onde lá estávamos tratando sobre essa importância. E relevante dizer que a sensibilidade pelo autismo deve ser em todos os momentos, em todos os dias, o respeito acima de tudo, né? Que essas crianças, essas famílias precisam ter. Então, dia 1 hoje temos a entrevista da Rádio Papacassa e a outra também, agora pela manhã, não é? Amanhã, dia 2, teremos pela manhã um compartilhamento de informações sobre as pessoas com TEA, que é o transtorno do espectro autista, onde iremos visitar algumas instituições, o comércio de Bom Conselho, para entregar panfletos, para entregar aquele lacinho que simboliza a cor azul, que é a cor que a gente sabe que traz paz, que traz tranquilidade, harmonia, que é a cor que a gente expressa do autismo. E, ao mesmo tempo, à tarde, teremos às 16 horas, saindo do CEMAIS, como é uma tradição, uma caminhada, onde lá é todas as vezes, feita com muito empenho, através da diretora Juliana Carini e da orientadora Andréia Almeida. Trabalham lá, vivem lá, recebem essas pessoas, essas crianças com muito apreço, né? E essas famílias, junto aos profissionais que lá também fazem parte, saúde e educação. Então, sairemos
pelas ruas de Bom Conselho, né, às 16 horas até a Praça Dom Pedro II. E aproveito para convidar todos, né, todos os educadores que possam participar, as famílias. Cada escola mandará a sua representação, crianças que têm autismo, elas deverão fazer parte com os auxiliares, com as pessoas da família, alguns profissionais das escolas também. No dia 3, que é quarta-feira, teremos um plantão fonoaudiológico, né? Esse plantão será realizado com as mães e responsáveis por TEA no SEMAIS. Então, lá serão orientadas as famílias dessas crianças, as pessoas que têm interesse na área. Este plantão é direcionado a essas pessoas responsáveis, né? Então, os nossos fonoaudiólogos, que são as duas fonoaudiólogas que temos lá, que é a doutora Beth, agora temos 3, né? Temos 2 profissionais concursadas e uma estagiária, que lá está, que é Micheline, que é doutora Micheline, concursada recentemente. Temos a doutora Elizabeth, né? Que assim tratamos de Beth, que também é mais antiga na casa, e temos uma estagiária, Natália, que também é contratada de formas como estágio, né? Então, são essas pessoas que vão tratar sobre o assunto. No dia 3, no dia 4, teremos uma ação de autocuidado, que serão voltados esses autocuidados para as mães também responsáveis pelas pessoas com autismo, que é através das psicólogas, né, que lá trabalham. Também a gente precisa cuidar de quem cuida. Pensar também que essas pessoas, elas sofrem, elas se desregulam também, elas têm os controles emocionais. Não é fácil se colocar no lugar de uma mãe, de um pai, de uma família que tem uma pessoa com autismo dentro da sua casa diariamente. Então, isso é muito louvável, saber que a Secretaria de Educação do município, junto com a Prefeitura Municipal de Bom Conselho, está tentando também ajudar, colaborar nesta causa, né? Com esses profissionais que todo dia soma, junto com a nossa intenção de fazer o melhor pela educação especial. Temos também palestras sobre o autismo nas escolas municipais, no dia 4, que serão realizadas pelos profissionais de AE. Hoje 60% das nossas escolas, elas já possuem professores de AE, né? Então, são profissionais que lá estão atendendo no horário contraturno essas crianças. E esses profissionais, junto à equipe do SEMAIS, irão proferir palestras de orientações, de algumas informações sobre como tratar pessoas com autismo, como entender essas pessoas, como cuidar, até porque o zelo deve ser desde o porteiro da escola até o diretor da escola. Todos precisam entender, compreender, estudar, participar mais, envolver mais. É uma causa grande e ampla que o mundo está trazendo, né? E a gente precisa correr para não deixá-los também desamparados. Então, neste momento, a Secretaria de Educação do município temos por volta de 140 estagiários, todos distribuídos nas escolas da rede, dando o acolhimento, o acompanhamento que essas crianças precisam. Sabemos que ainda não é o suficiente, porque temos salas de aula com 2, 3 autistas. Crianças que precisam, cada um estar ao lado de um atendente, de um assistente, né? Mas mediante do impacto que a gente não pôde contratar, então tivemos realmente essa limitação. Mas estamos correndo atrás de mais estagiários, tentando ver o que é que podemos mais fazer. E isso vai ser uma luta diária, né? E o governo municipal está assim, empenhado também, trabalhando para ver se a gente consegue trazer mais pessoas para os estágios, para poder atender melhor, né? E atualmente o município tem 255 crianças com deficiência, com deficiências diversas, né, de patologias diversas, e aí com outras comorbidades que também não só é o autismo, mas dentre elas 70% são crianças com autismo, entre 70% a 75%. Ou seja, 75 crianças hoje já têm sinais, né, laudos médicos, que já dizem que essas crianças têm autismo. Então, é uma causa que está crescendo. É uma demanda que a gente precisa olhar com outro olhar, um olhar mais sensível. O primeiro olhar, o do respeito, né? A causa, porque não é fácil, assim como venho falando, e a gente precisa entender um pouco para poder ajudar essas famílias e essas crianças e essas pessoas adultas que hoje, do nada, já estão também se autodescobrindo, indo buscar
orientações médicas, e muitas estão sendo diagnosticadas com autismo. Não somente crianças, pessoas adultas também. Então, isso é preciso a gente cuidar com mais zelo, né? É verdade. A Poliana, a Andréa podem falar também. Como a secretária falou, essa porcentagem são aqueles casos conhecidos. O que é o autismo e como a pessoa pode identificar a criança ou alguém que tem é autista? Perfeito, Patrick. Essa incidência vem aumentando, não é? E chega-se a falar em epidemia de autismo. Mas é bom esclarecer a toda a população que o autismo não é uma doença. Então, esse termo está equivocado, né? Nós falarmos em epidemia. Não é uma doença e não tem cura. É um transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta o indivíduo em quais aspectos? Na comunicação, na interação social e no comportamento, né? Daí vem a questão das estereotipias, não é? E tantos outros comorbidades mesmo que a criança ou o indivíduo apresenta, né? No caso, nós estamos falando aqui da rede municipal, a esfera da rede municipal, né? Eu respondo pelas escolas municipais, mas a nossa programação ela foi bem pensada e planejada para convidar toda a população em geral a participarem, com vistas aqui. Qual o objetivo, né? Informar a população sobre o autismo, né? Os professores, eles precisam ter esse olhar de identificação, assim como as famílias também, né? Aos primeiros sinais de comportamento atípico, né? Das crianças, a gente chama as crianças neuroatípicas, são as que apresentam um comportamento diferenciado. Então, ficar observando os primeiros sinais para que seja feito um diagnóstico precoce, não é? Para que tenha acesso realmente ao atendimento especializado, dentre outros, não é? Nas nossas escolas, nós já temos 7 escolas da sede, não é? Dentre as 10 que nós temos em Bom Conselho, municipais, 7 delas já ofertam esse atendimento educacional especializado, que é primordial para essa criança e esse estudante com deficiência. E no caso dos autistas, que é a nossa grande demanda, não é? Como bem sinalizou a nossa secretária, mais de 1/3 dos nossos estudantes estão encaixados no TEA, né, que a gente chama a sigla, o transtorno do espectro autista. Então, a gente precisa acolhê-los, né, e de certa forma também trabalhar no aspecto da equidade, né? Quando a gente fala em equidade, a gente sinaliza o quê? Que vai ser ofertado mais para quem mais precisa, não é verdade? Então, se a gente pensar em um planejamento linear para uma turma numa sala de aula, a gente não vai atender de forma coletiva esse estudante que tem uma dificuldade de aprendizagem, né? Uma deficiência que precisa ser atendida o quê? Individualmente. Então, cada autista é único, não é? E ele vai ser observado e trabalhado dentro da sua singularidade, né? Então, assim, já foi perguntado, e quais os sinais, né? A gente parte do princípio que só o médico pode dar o laudo. Quer dizer, e na residência não tem como identificar, não tem como perceber. Geralmente, a gente identifica mais na escola. Por quê? Porque há um atraso no desenvolvimento na questão de aprendizagem, não é? Então, geralmente, na escola, o professor mesmo já sinaliza na sala de aula. Esse estudante não está conseguindo se desenvolver e apresenta algumas características do autismo, por exemplo. Então, o que é feito? É feito o preenchimento da ficha de encaminhamento para o CEMAIS, né, onde eles vão fazer uma anamnese com a família para entender todo o histórico, porque a gente sabe que o autismo é de base genética. 90% dos casos é de base genética, mas também há fatores ambientais que comprometem, que vêm a proporcionar esse transtorno, né, em alguns casos. Então, apenas 10% é de fatores ambientais. Então, quando é feita essa anamnese pelos profissionais, que são os psicopedagogos, não é? E os professores já sinalizaram, aí a gente orienta o quê? Que a família, né, a mãe, procure o quê? O neuropediatra, né, os especialistas mesmo, para laudear essa criança. No atendimento especializado, nós atendemos crianças com laudo e sem laudo, né? E por que abrimos exceção? Porque a lei diz que precisa comprovar a deficiência para ter esse atendimento. Mas por que a gente abre exceção para essas crianças sem laudo? Porque a gente sabe que há uma dificuldade imensa em conseguir esse diagnóstico e esse laudo médico, né? Eu posso citar, por exemplo, nós temos um estudante surdo na nossa rede municipal que não conseguiu ainda o seu laudo de surdez.
né? Uma criança já com 9 anos. Ela tem o laudo de outras comorbidades, mas o de surdez amanhã ainda está em busca. Porque há uma complexidade realmente nessa área da saúde para que se consiga esses laudos. Outro fator também que a gente observa dentre as famílias é a questão também do benefício, não é? Então, assim, a gente ouve falar muito que as mães agora rotulam as crianças de ter autismo ou outra deficiência para conseguir um benefício, etc. Então, nós que fazemos parte da educação, a gente também fica muito atento a essa questão, certo? A gente trabalha com seriedade e realmente faz a análise de caso a caso, né? Orientando essas famílias para que tudo seja feito dentro da lei, né? E o principal, que atenda esse estudante nas suas necessidades especiais, né? Então, eu faço um destaque aqui para as escolas que possuem atendimento especializado, que é uma conquista aqui da nossa secretária Socorro também, que muito empenhada na causa, uma vez que ela já trabalhou na pasta, né? Tem um olhar muito humanizado e diferenciado para a educação especial e inclusiva. Então, na Escola São Geraldo, nós temos 2 professoras bastante gabaritadas trabalhando nesse atendimento, certo? O atendimento é feito no contraturno da criança, não é? Ela é incluída na sala regular e ela é acompanhada por um apoio de sala quando houver necessidade. Mas o atendimento especializado, onde haverá adaptações das atividades, onde eles serão estimulados a se desenvolver de forma individual, será no contraturno nessas salas de AE, né? Então, nós temos as professoras Silma e Zilanda, na Escola São Geraldo. Na Escola José Pedro, Cássia, iniciando os trabalhos esse ano. No Luísa Maria, nós temos um intérprete de Libras, o professor Wender, né, novato na rede também. Na Escola Dona Edgar, Zélia Nogueira, que já desenvolve um bom trabalho também, já tem experiência nesse atendimento. Valdemar Urquiza, nós temos as professoras Vanderly e Samila também com curso de Libras, não é? Vanderly com vasta experiência em todas as modalidades, desde a educação infantil até os anos iniciais e finais. Na Escola Dantas Barreto Josemi, também está iniciando um trabalho diferenciado na escola. E na Capitão Alfredo nós temos a professora Alexandra, que inclusive é psicanalista. Então nós temos, dentre esses profissionais especializados, psicopedagogos, psicanalistas, né? Intérpretes de Libras, que fazem um trabalho de fato e de qualidade dentro das especialidades de cada um. Perfeitamente. Andréia, uma pergunta da seguinte maneira. Existem diferentes graus do autismo ou não? Ou é tudo colocado dentro de um pacote só ou de uma linha só? Existe sim. Hoje, né, antes a gente dividia em 3 níveis, hoje mudou um pouco a nomenclatura. Suporte 1, autismo suporte 1, suporte 2 e suporte 3. Né, que antes a gente chamava autismo leve, moderado e grave. Né? Hoje a gente vai para o nível de suporte que aquela pessoa ela necessita. Né? O autismo, né, as características do autismo, como você anteriormente havia perguntado, ele vai desde o andar na ponta dos pés, né, a dificuldade na interação, na fala. Então, assim, de acordo com o suporte que ele necessita, então são características diversificadas, né? Porque ele não tem só 5 ou 6 características, ele tem várias características. Às vezes a criança pode ter uma característica e você diz, meu filho anda na ponta dos pés. Isso não quer dizer de jeito nenhum que ele é autista. Ele pode naturalmente andar na ponta dos pés. Ele pode ter um atraso na fala. Isso também não caracteriza autismo. Para ser autismo, são várias características que vão diagnosticar se a criança ela tem um autismo ou não. São inúmeras características. Por exemplo, eles têm um hiperfoco, né? Um direcionamento, né? Às vezes ele quer o tempo todo estar com aquele brinquedo. Ele só gosta do patinho amarelo. Então ele vai estar o tempo todo com aquele pato amarelo. Ele não vai passar 1 hora, 2 horas. Ele vai passar muito tempo. É um apego muito grande a determinado objeto, muitas vezes. Isso já é uma característica? Já é uma característica. O apego, se ele vai para a escola, ele tem que levar aquele objeto. Se ele está em casa, ele está se alimentando, ele está com aquele objeto. Onde ele estiver, ele vai estar
né, ele vai se sentir mais seguro com aquele objeto. A gente pode até falar isso. Ele tem, por muitas vezes também, eles têm hipersensibilidade, né, ao som. Outras vezes não tem noção de perigo, pode se machucar, não sente a dor. Então pode ser uma coisa demais ou outra de menos, né? O visual também é uma característica e como os pais podem observar antes da criança ir para a escola. Se a criança tem aquela interação, por exemplo, a mãe está amamentando o bebê, então ele já tem aquele contato visual ou não faz aquele contato visual. A mãe chama por vezes o nome da criança e ele não atende, é como se não fosse, é como se ele tivesse em um mundo só dele ali e que ninguém, o que está acontecendo lá fora não importa para ele. Então são muitas as características. Secretária, pois não, se alguém quiser. Pode falar. Pode perguntar. Essa programação foi elaborada e existe também denominado, acho que Abril Azul, é isso aí? Abril Verde e Abril Azul. Abril Azul, no caso, é o que significa. Abril Azul. Qual a finalidade? Exatamente. A Cor Azul, a gente sabe que lá em outrora, né, foi criada para o autismo, associada pelo azul passar paz, passar ciência, harmonia. Né? Ao mesmo tempo, existe uma outra possibilidade que também se estuda, que 90% dos casos de autismo são masculinos. São mais meninos que são autistas do que meninas. Então, isso também, cientificamente, eles viram que realmente, já que se propagava a maioria do sexo masculino, então associaram ao azul, né? Como assim as pessoas no passado já foi quebrado um pouco desse tabu, né? Que homem só usa azul, mulher só usa rosa, cor de rosa, mas a gente ainda vê muito presente na sociedade, né? Mas o azul, ele foi trazido por esta finalidade, né? Perfeitamente. Pois não, Leber. Secretária, a nossa coordenadora também, Poliana, também a orientadora André, pode ficar à vontade para responder. Amanhã, dia 2, vai acontecer aí a caminhada com a comunidade escolar e civil, né, saindo lá do SEMAIS, ali com direção à Praça Dom Pedro II. No caso, essa caminhada é justamente ali o ponto-chave dessa programação? É uma tradição, não é, André Neto? Na verdade, é uma tradição que as meninas do SEMAIS já faziam, tanto a professora Juliana Carino, que é a diretora de lá, assim como a orientadora educacional Andréa, junto com a equipe que lá estão, né? Que nós sabemos que lá nós temos atualmente 2 fonoaudiólogas concursadas, né? Temos uma estagiária, temos também psicólogos, temos nutricionistas, temos fisioterapeutas, temos uma TO, terapeuta ocupacional, né, que é Maxwell, e alguns demais, né, que participam lá como assistentes sociais, né, como serviços sociais, as meninas que trabalham na parte de atender dessa maneira, elas também fazem parte da equipe, né? Que é Jamile, que é Sueli, né? Elas participam como assistentes sociais lá e junto aos psicopedagogos, né? Que tem a Ana Carla, trabalha conosco, ela faz muito atendimento ao autismo lá no SEMAIS. Temos a professora Valéria, que também é psicopedagoga, faz esse trabalho também. Temos a professora Leide Cláudia, temos a professora Poliana Feliciano e temos também Jadilma, né? Que ela é uma pessoa que também está conosco somando nessa parte de psicopedagogia. Então, são profissionais que estão lá centradas, né? E atualmente também temos a professora Sivaneide, que está atendendo como estágio obrigatório a parte de psicologia, também está atendendo como psicopedagoga nas salas, né? Nos atendimentos. Então, é uma equipe realmente que a gente pode dizer, equipe qualificada, que estão em busca desse atendimento diariamente a essas crianças. O problema é que... Perdão, secretária, aproveitando esse seu ponto que a senhora colocou, que a equipe é uma equipe profissional, logicamente que profissionalizada,
preparada e está em busca da questão do atendimento para atender essas crianças. Justamente eu quero encaixar a seguinte pergunta: para aquela mãe, o pai que já notou que o filho tem alguma dessas características que dessas evidências que a nossa orientadora Andréa passou há poucos instantes, referente àquela questão de ser muito apegado a um brinquedo, algo do tipo, ter essa hipersensibilidade, hiperfoco, né? Esse hiperfoco. Isso. Nesse caso, a mãe já identificou essas características, já identificou esses sinais e quer levar o filho para ter um atendimento avançado, dar um passo a mais. O que esse pai, que essa mãe pode fazer? Como é que funciona esse atendimento ao CEMAI? Perfeito, meu filho. O primeiro passo é encaminhar um pediatra, né? O pediatra é quem vai fazer o encaminhamento à área específica que necessita, que são os neuropediatras, se é um fonoaudiólogo, se é um psicólogo, enfim. O primeiro passo é a criança passar pelo pediatra, né? Ele quem é o profissional da área da infância que vai fazer o canal com os outros profissionais de áreas específicas que possam realmente diagnosticar. A gente, enquanto educadores, nós não podemos dar diagnósticos. Nós, professores, nós da educação, não podemos abrir para dizer essa criança ela pode ter isso, não. Até porque nós não somos preparados para tal diagnóstico. Então o CEMAI é justamente essa parceria, saúde e educação. Exatamente. Os profissionais da educação que estão lá, a começar da diretora até os profissionais, eles estão lá para atender, fazer o atendimento, até porque nossa especialidade é esta, de atender na área de qualquer criança com deficiência, não somente o autismo, né? Lá tem crianças com Down, temos crianças com TDAH, crianças com degenerações raras e de várias sensibilidades, mas aí a gente sabe que a equipe, ela vive estudando, se aprofundando, não somente lá, né? As pessoas também que agora foram diagnosticadas em outras instituições, mas também dizer que temos profissionais nas salas de AE das escolas do município hoje, né? Atualmente a sede está quase toda completa, cada escola tem sua sala de AE. Assistência especializada, seria isso? Isso. Aí a criança, o atendimento especializado, a criança estuda no horário regular, né? Sala de aula com os profissionais, naquele momento ela tem atendimento ao lado de um estagiário que possa ali, se realmente ela necessita, porque nem toda criança com deficiência ela necessita. Deixa eu aproveitar esse ponto da senhora também para me engatar uma outra pergunta. Com relação a essa citou essa questão das escolas, elas têm esse espaço do AE, que é o atendimento especializado, e para aquela situação onde os alunos necessitam, vou aproveitar também aqui essa pergunta, acredito que cabe dentro desse assunto, para aquelas situações onde o aluno ele necessita ali de um acompanhante. Justamente o que eu quero entender. Sim. Que precisa de um acompanhante. Tem situações que às vezes uma sala de aula pode ter 2, 3, 4 alunos que necessitam de um acompanhante, de uma pessoa para estar acompanhando ali, auxiliando ele, porque às vezes por ter a chamada imperatividade, né? Isso, acho que a imperatividade, às vezes não foca no que está acontecendo, na atividade que está acontecendo. Eu acho que o acompanhante, eu acho que ele já deve ter justamente essa função de ajudar ele a focar no que está acontecendo na sala de aula. Como é que funciona essa questão, secretária? As escolas do município já receberam esses acompanhantes, eu não sei qual é o nome que é dado. Estagiários. Na verdade, eram os assistentes. Os auxiliares, os auxiliares de sala. Quem nesse momento está administrando são os estagiários. Isto por quê? Porque toda a sociedade do Conselho sabe, nós estamos com o concurso público ainda em aberto. Somos proibidos de realmente fazer contratos. Antes ao concurso, as pessoas que acompanhavam essas crianças, alguns professores de AE também eram todos contratados. Hoje nós não podemos mais. Tanto que deleguei professores de AE para as salas das escolas, professores concursados antigos, que já eram da nossa rede, que já eram concursados. Eles foram convidados a assumir algumas salas de AE, até mesmo pela compreensão, pela vontade de aprender mais, de estar inserido no processo de educação especial. Então, essas pessoas foram contempladas a serem dirigidas da sala de aula para as salas de AE. Alguns, né? Claro, não ainda fechamos todas as escolas, mas não podemos contratar, trazer pessoas externas para fazer parte do quadro. Não podemos ainda. Então, fica difícil essa situação, mas
A janela que nos foi permitida foi trazer estagiários. Aí, quando você me pergunta isso, nossos estagiários, realmente, alguns entram sem muito conhecimento ou sem ainda muita profundeza na situação. Mas o que é que a educação está fazendo hoje? Né? Estas pessoas estão passando por formações, estão passando por orientações dos próprios profissionais de AE, que têm a intenção de mostrar a eles como deve cuidar dessa criança, como deve proceder, como deve estar ao lado dessa família. E isso é importante, né? Porque a gente não sabe que não podemos pegar pessoas leigas e imediatamente colocar ao lado de uma criança sem ela ter noção de nada. Então é importante, eu chamo muito a atenção da equipe, e a coordenadora está aqui ao meu lado, ela sabe que eu cobro muito isso dela, cobro muito isso do SEMAIS, das escolas. Esses profissionais, eles não podem ficar lá na sala de aula junto à criança sem ser orientados. Para isso, a gente tem um Centro Municipal de Atendimento Especializado, que é o SEMAIS. Se a escola não tiver essa ponte, mas o SEMAIS faz essa ponte, imediatamente essas pessoas são remetidas para lá, para serem orientadas como devem cuidar dessas crianças. Essa identificação, então, inicia na sala de aula, não é isso? E assim, quando você me pergunta também a questão de como fazer, de como saber se essa criança pode ser acompanhada ou não. Olha, primeiro passo, a gente observa o laudo. Se a criança tiver laudo, beleza, ótimo, vai nos ajudar muito, porque o próprio médico coloca ali no laudo. Agora, outra coisa que eu quero te dizer, nem sempre o laudo médico ele está dentro da realidade da criança, porque às vezes é um laudo que está vencido pelo tempo que a mãe passou lá no atendimento, lá atrás. A criança evoluiu. Isso, às vezes a criança já evoluiu, ela tem que ser independente, ela precisa de ter essa independência na hora do fazer pedagógico, de pegar o próprio lápis dela, de escolher a cor que ela quer, de colocar o lápis no papel, de abrir a lancheirinha dela, de saber a hora o que ela vai fazer. Então, até o próprio estojo, ela não está dependendo que uma pessoa abra para ela. Então, isso é importante a família entender. Nem sempre o assistente vai ser o necessário para tal caso, para tal comorbidade. Nesse caso, para que o pessoal entenda melhor, nesse que a senhora colocou, que nesse caso nem sempre é obrigatório, digamos assim, na realidade da criança é necessário a presença do auxiliar, mas quais são os pontos específicos que a gente pode dizer assim, não, nesse caso aqui sim, tem que ter o assistente de toda forma para acompanhar. Nesse caso aqui, não necessariamente. André Neto, não o autismo, né? O autismo não se enquadra nisso que eu estou falando. O autismo, obrigatoriamente, a criança precisa ter um assistente em sala de aula, certo? Com ele. Certo. É diferente das outras comorbidades, é isso que eu quero lhe dizer. Tem outras deficiências que elas não precisam, não necessitam. E quem é que nos diz isso? Os laudos. Mesmo que o laudo esteja superado, cabe à equipe fazer uma análise da criança, um diagnóstico para ver se realmente a criança tem condições ou não de participar do atendimento em sala de aula sozinho. Outra coisa, os laudos, a lei também diz que as crianças que precisam de acompanhantes são aquelas que têm dificuldade de acessibilidade. Também esses casos é muito compatível, né? Dizer, porque tem às vezes uma criança, ela tem uma determinada comorbidade, que ela não consegue ir no banheiro sozinha, ela não consegue se alimentar sozinha, ela não consegue pegar no lápis sozinha. Então, esta sim, ela precisa ter. Porque como é que ela vai estar em sala de aula sem estar participando de nada? Não é? Ela precisa interagir. A criança precisa ser também questionada, ela precisa também ser provocada para participar. Então, se chama a inclusão. Então, para que ela possa participar dessa inclusão, ela precisa muitas vezes de ter realmente ali ao lado dela um assistente. Então, são casos e casos. Eu estou tratando isso quando são outras deficiências. O autismo, não. O autismo já é delegado por lei que a criança com autismo, ela precisa de um assistente, sim. Né? A dificuldade que nós estamos encontrando no momento é essa que eu lhe coloco. É essa impossibilidade de contratos, de trazer pessoas para dentro da sala de aula contratadas, para que a gente pudesse pagar, ter uma origem onde o recurso vai sair, e neste momento a gente não pode. Então, o que é que a gente pode? É trazer estagiários, e é isso que a gente está fazendo. De todas as faculdades, a gente está mandando, pedindo a parceria, pedindo solicitações que nos enviem pessoas, que essas pessoas queiram e estejam dispostas a trabalhar em 4 horas, não é? E receberem aquilo que a lei permite no nosso município de pagar, que é o valor de R$ 465 a um estagiário para trabalhar 4 horas.
Perfeitamente. Para finalizar, deixa eu registrar aqui um alô para a Juliana Carine, ela está nos acompanhando também. A diretora do CEMAIS. Sim. É verdade. Poliana e também Andréia, fiquem à vontade para as considerações finais e falar acerca exatamente da Semana Municipal do Autismo. Pois não. Certinho. Trazendo um pouquinho da legislação, né? O que bem pontuou o Socorro, nossa secretária. A Lei Brasileira de Inclusão, né, que é de 2015, ela estabelece que esse auxiliar, esse apoio de sala, deve ser nessas 3 esferas, não é? Locomoção, alimentação e higiene. Mas a gente trabalha o estudante para ser autônomo. A gente não quer que esse estudante dependa de uma pessoa para o resto da vida, assim como as famílias também não o querem, né? A gente trabalha na independência desse estudante. Então, sobre a legislação ainda, não é? A gente tem a lei estadual, né? Que garante a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Ela teve uma adequação em 6 de outubro de 2023 que altera o seguinte: primeiro, a questão do acesso. Os diretores escolares, eles não podem negar a matrícula para uma pessoa com deficiência, a incluir os autistas aí nessa questão, né? A gente teve agora há pouco um episódio que repercutiu nas redes sociais, que foi em Maceió, uma escola particular que negou a matrícula, né, a um estudante autista, e teve uma repercussão negativa surpreendente na mídia. Por quê? É lei, né? O diretor ele tem que aceitar o estudante. Outro fator que foi destacado na lei é que não há limite, né, de criança com deficiência por sala. Então, isso foi estabelecido também. Só que em nossa rede municipal, o que fazemos? Nós fazemos uma análise, né, muito minuciosa para distribuir essas crianças, né, de forma que não fiquem aglomeradas em salas, né, dificultando o atendimento individual, porque o professor que está lá na sala regular, ele tem que dar um atendimento também individualizado àquela criança com deficiência. Então, isso a gente tem esse olhar mais humanizado, né, de distribuí-los de tal forma que eles sejam atendidos em suas necessidades específicas, né? Porque aí a gente trabalha o conceito da equidade, né? Trabalhar sempre oferecendo mais a quem precisa mais também. E ainda sobre a caminhada, não é? Foi falado aqui, amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? E por isso o nosso ato concreto ficou para esta data, né? Nós sairemos nas ruas, mobilizando e sensibilizando toda a comunidade em geral, né? Para a questão da inclusão. A gente quer informar a população para que acabe o quê? O capacitismo, né? Que é aquele preconceito contra a pessoa com deficiência. As pessoas têm preconceito por não ter conhecimento, né? Por não ter informação. Então, esse ato concreto visa isso, a informar cada vez mais as pessoas e a população, né? Dos direitos e da inclusão como um todo. Ainda saliento aqui a questão, por exemplo, das turmas que nós tínhamos anteriormente, a segregação, né? As pessoas com deficiência ficavam em turmas separadas. Isso não existe mais, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela estabelece que toda criança com deficiência, todo estudante, todo indivíduo, ele deve estar incluído nos processos escolares, né? E a gente vem fazendo isso. Há pouco nós tínhamos ainda na rede estadual esse tipo de sala, né? Sala de educação especial, mas agora todos precisam estar inclusos nas salas regulares. E o atendimento especializado ofertado no contraturno a eles, certo? Para atender às suas necessidades individuais. Perfeitamente. Vamos falar durante a semana muito sobre esse assunto e eu quero convidá-las para até o final de semana falarmos ainda sobre a Semana do Autismo. Coloca na pauta para o Alves Flores, porque o nosso tempo estourou aqui. Eu quero agradecer imensamente a participação da Andréia, da Poliana e também da secretária. Secretária, por obséquio, representando todas aqui, suas considerações finais. Agradecer a vocês mesmo, né? E que Deus abençoe aqui a Rádio Papacaça, que sempre nos deu esse espaço tão prazeroso de chegar aqui e tratar de um assunto tão bom, tão específico, tão notável pela sociedade, de tantas descobertas. A cada dia a gente aprende mais, cada dia a gente está em busca de mais conhecimentos, mas eu quero assim deixar minhas palavras de gratidão aqui à Rádio Papacaça e passar para a Andréia, coordenadora do CEMAIS, para que ela dê as considerações finais. Muito bem, Andréia, pode ficar à vontade. Bom, eu quero agradecer a todos, né, a oportunidade e dizer que
agradecer a todos a oportunidade e dizer que o SEMAIS, ele é como a gente falou anteriormente, é uma parceria com a saúde, onde é uma parceria que deu muito certo e que estamos juntos para valorizar não só a pessoa com deficiência, mas a família, certo? Que esse é o nosso intuito, ajudar a todos. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia, e amanhã a gente se encontra na sequência, você confere o Tocando Bola, 7h, aguardo você, saúde, sorte, sucesso, paz para todos, muita luz e até amanhã, tchau. Continue na sintonia, 102,9, Papacassa FM.